Vivemos num mundo onde as injustiças sociais estão presentes de forma muito intensa e trazem muito sofrimento na vida das pessoas. Essas injustiças sociais têm nome: discriminação, fome, racismo, preconceito, ódio, escravidão, intolerância, ou seja, uma infinidade de maldades que têm origem numa só palavra: pecado. No evangelho deste segundo domingo de Pentecostes, vemos uma cena atual e bem conhecida. Jesus está diante de uma multidão sofrida, desamparada, doente, com fome. Jesus sente uma grande compaixão por aquelas pessoas. Mas ele também mostra o caminho para resolver este problema social. Nessa pregação dessa semana, queremos tratar deste assunto, buscando o seguinte tema: o amor de Jesus e o nosso amor, sem fazer diferença entre as pessoas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem. É o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja, ó, reviver. A ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Humildemente vamos chegar perante o nosso Deus e confessar os nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Chegamos diante de ti buscando a tua grande compaixão e a tua grande graça, por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus bondoso teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho, que morreu por nós na cruz e perdoou todos os nossos pecados. A grande promessa que nós temos na sua palavra é que aquele que crer em Jesus será salvo. Por isso pedimos que Deus esteja contigo e conceda o seu perdão em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor.
Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Leitura de Êxodo 19, versículos 2 a 8, onde diz: Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram um acampamento ao pé do monte Sinai, e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou esta resposta ao Senhor. Até aqui a leitura. A leitura é em Romanos 5, capítulo 6, até o número 15. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo.
O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, nos teus rios de água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei. O Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, onde nós lemos: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. Sempre quer nos socorrer, e cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém,
sendo o terno amparador dos que em aflições se veem. És Triuno, bom Senhor. Cantem todos teu louvor. Nos últimos dias, o assunto racismo tomou conta dos noticiários. Tudo por conta da morte do negro George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o assunto tomou relevância com a morte do menino Miguel, que caiu de um edifício. Filho da empregada, da dona do apartamento, ela agora está sendo acusada pela morte do menino, que também é negro. E assim como nos Estados Unidos, a discussão aqui tomou o rumo deste assunto polêmico, a discriminação contra as pessoas de cor negra. Esta é uma realidade que existe e que não tem como esconder. Mesmo depois da abolição da escravatura, as pessoas de origem africana continuaram marginalizadas na sociedade. É interessante lembrar que a nossa igreja São Paulo, aqui em Novo Hamburgo, fica na rua Joaquim Nabuco. E todos sabem que Joaquim Nabuco foi aquele que lutou pela abolição da escravatura no Brasil. Fato histórico que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Comecei a ler o livro Escravidão, de Laurentino Gomes. É o primeiro volume de uma trilogia bem interessante para quem gosta de história. Agora é preciso estar preparado emocionalmente para entrar nos detalhes desta história muito triste aqui no Brasil e no mundo. Foram 12 milhões de africanos arrancados da sua terra e trazidos como escravos, alguns para a Europa e a maioria para a América. Enquanto que muitos de nós têm origem de antepassados que vieram para o Brasil com passaporte e com oportunidade para trabalhar livremente, 60% da população brasileira são descendentes destes escravos negros, arrancados de sua pátria, mães, pais, filhos, separados uns dos outros e tratados como mercadoria. Eu trago este assunto que hoje está sendo discutido em muitos lugares no mundo, porque o evangelho deste culto tem uma palavra muito interessante com respeito ao sofrimento humano. Lemos em Mateus 9:36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. A multidão aqui diante de Jesus é o povo judeu. E a história deste povo no tempo do Novo Testamento é bem parecida com a história dos negros que foram escravizados e que hoje continuam sofrendo discriminação. Todos sabem, o povo judeu padeceu terrivelmente debaixo do poder cruel do Império Romano. Eu assisti nesta última segunda-feira o filme Ben-Hur, que passou na televisão. E é uma reprodução do clássico de 1959, que conta a história fictícia de um homem chamado Judá Ben-Hur, que se tornou escravo do Império Romano. A história acontece nos dias de Jesus. Inclusive, Jesus é interpretado pelo famoso brasileiro Rodrigo Santoro. Lembro este filme, e quem sabe vocês também assistiram, porque retrata muito bem o sofrimento do povo judeu daquele tempo. Uma aflição tão grande que cortou o coração de Jesus ao ver uma multidão que corria atrás dele para conseguir comida, cura para suas doenças e esperança diante de tanta miséria e aflição. Infelizmente, a escravidão, a injustiça, o domínio cruel dos poderosos sobre os mais fracos, isto sempre existiu no mundo. É só ler a história da humanidade para descobrir tudo aquilo que hoje a gente vê nas notícias. Mesmo quando hoje não existe mais escravidão, as imagens que podemos ver pela TV, pela internet,
mostram que a realidade vista por Jesus continua presente. E quem sabe, de forma ainda mais intensa. Neste livro que eu estou lendo, Escravidão, o autor lembra da pobreza no mundo de hoje, que não deixa de ser um mundo de escravidão. Ele diz que em todo o mundo, 3,4 bilhões de seres humanos, ou seja, quase a metade da população mundial, sobrevivem com uma renda igual ou inferior a 3,20 dólares por dia, ou seja, 15 reais. Valor insuficiente para assegurar as necessidades mínimas de alimentação, moradia e outros cuidados básicos. Seria um problema simples de resolver se a causa disto estivesse apenas na falta de comida. Números indicam que 1,3 bilhão de toneladas de alimento são jogados todo o ano no lixo. Ou seja, nunca foi por falta de comida que as pessoas morreram ou morrem de fome. O que falta mesmo é o amor. O que falta é esta compaixão de Jesus por aquelas pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Jesus certa vez disse que os pobres sempre estariam entre nós, neste mundo que joga comida no lixo. E por que os pobres sempre estarão entre nós? Exatamente por essa falta de compaixão, amor, misericórdia. Qual é então a solução para as injustiças do mundo? Qual é a solução para a fome, o racismo, o ódio e tanta coisa que hoje está tão evidente nas imagens dos noticiários? A solução está nisto que Jesus mandou os discípulos fazerem, conforme o evangelho de hoje. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mais trabalhadores. Jesus aqui não está falando de gente que trabalha na colheita de trigo, arroz, feijão ou de qualquer outro alimento. Ele está falando de gente que trabalha na colheita do amor, da compaixão, da misericórdia, ou seja, gente que trabalha para plantar e colher o Evangelho. Isso é importante sublinhar. Quando estamos falando de injustiças sociais, o reino do céu que Jesus pediu para ser anunciado pelos trabalhadores da colheita, que são os discípulos, a igreja, os cristãos, este reino não está no mundo para saciar a fome do corpo, não está no mundo para resolver os conflitos políticos e sociais. A igreja de Jesus está no mundo para resolver os problemas da fome espiritual. Alguém então pode perguntar, mas pastor, isso quer dizer que não precisamos fazer trabalho de ação social na igreja? Não precisamos repartir o pão, ajudar os pobres? Não precisamos inclusive lutar contra o racismo e a discriminação? Claro que precisamos e devemos, tanto de forma organizada na igreja, como individualmente. Aliás, no evangelho de hoje, percebemos que Jesus curava todo tipo de doenças. Em outros momentos, Jesus saciou a fome das pessoas com a multiplicação dos pães e peixes. No Pai Nosso, inclusive, Jesus nos ensina a orar o pão nosso, indicando claramente que devemos repartir com aqueles que não têm o pão de cada dia. E quanto à discriminação, Jesus condenou a atitude dos judeus religiosos que não aceitavam as pessoas de outras raças. No entanto, este reino do céu que Jesus mandou anunciar, que é a grande tarefa da igreja, não é um reino terreno, político, social. Isso cabe a outra organização instituída por Deus, que são os governantes, as autoridades civis. Aliás, quando a igreja se torna autoridade política,
e ela deixa de anunciar o reino do céu e começa a pregar o reino da terra, então ela se coloca num grande perigo. E nesta troca de função, a igreja começa a praticar injustiças terrenas. Um exemplo disto aconteceu nos séculos XV e XVI, quando muitos bispos e pessoas da igreja da época eram sócios no comércio da escravidão negra. Infelizmente, não é diferente hoje. Vemos certas igrejas, especialmente aqui no Brasil, transformadas em reinos terrenos. Tanto que nas suas fachadas é reino disto, reino daquilo, pregando e anunciando um mundo de glória aqui na terra. E pior, usando o nome de Deus em promessas cheias de mentiras e escravizando as pessoas na ganância por coisas materiais. Aliás, quando Jesus sentiu pena daquelas pessoas, a comparação é cheia de significado: ovelhas sem pastor. Este é o quadro atual de tanta gente sendo conduzida por caminhos que levam para o precipício. E aqui também não importa a raça, a cor da pele, a posição social, se é pobre ou rico, nada disto interessa neste mundo quando o mais importante não estiver presente. E o mais importante é ter Jesus na condição de pastor. E por que não adianta nada, alguma coisa neste mundo, coisas que enchem o coração humano de orgulho? Paulo responde na Epístola do Culto: a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Ou seja, o final da história de todos os seres humanos é um só: a morte. E não adianta um caixão bonito ou simples, uma sepultura rica ou pobre, um velório com muita gente ou pouca gente. A única coisa que importa na hora final é isto que diz Paulo na epístola: muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Esta graça é a fé em Jesus Cristo. E isto faz a diferença entre as pessoas neste mundo. Aliás, a única diferença. A única diferença entre as pessoas, os que têm a fé em Jesus e os que não têm a fé em Jesus. Os que entrarão na vida eterna e os que entrarão no juízo eterno. E aí entra em cena o grande amor de Deus na tua e na minha vida. E que Paulo tão bem retratou ao dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou amigos dele por meio da morte de Cristo na cruz. O apóstolo lembra que Deus fez isto apesar dos nossos pecados, inclusive os pecados da discriminação. Estimados irmãos, estimadas irmãs, Jesus agora faz um pedido, um simples pedido: que sejamos trabalhadores na colheita do reino do céu. É um chamado de Jesus para todos nós cristãos. E sabem, irmãos e irmãs, nesta tarefa do reino do céu existe um requisito que não pode ser deixado de lado: ter a mesma compaixão de Jesus. E assim, um cristão que tem o coração de Jesus nunca vai discriminar, nunca vai fazer diferença entre negro e branco, rico e pobre, doutor ou empregada doméstica. Todos são iguais neste mundo, porque Jesus pagou o mesmo preço por todas as pessoas, sem distinção, sem discriminação. Amém. Povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya. Reunidos cobrados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido teu reino em nação, o tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso amado Salvador Jesus, te louvamos de todo o coração porque tu vieste até nós para ser o nosso amigo, mesmo quando não merecemos nada de ti, a não ser o teu castigo. Tu nos amaste tanto, colocando o teu único filho, amado filho, em nosso lugar, para sofrer pelos nossos pecados. Te agradecemos por isso, porque tu não fazes distinção entre nós. Tu nos criaste como somos, brancos, pretos, amarelos. Tu és o Deus de todas as raças, línguas, povos e nações. E a única diferença que existe entre nós, seres humanos, é a fé em Jesus Cristo. Mas bem sabemos, ó Senhor, tu queres que todos sejam salvos, e por isso nos deste a tarefa de trabalhar na colheita do teu reino. Pedimos assim que o amor de Jesus esteja sempre em nosso coração com grande intensidade. Enche-nos com o poder do Espírito Santo para amar a todas as pessoas sem fazer diferença. E além de levar o Evangelho, queremos ajudar as pessoas necessitadas em suas aflições físicas e materiais. Que o nosso amor, que vem de ti, nos impulsione nas obras de caridade, conforme os dons que tu nos deste. Pedimos, ó Deus, em favor das pessoas que sofrem as injustiças sociais neste mundo. Não permitas que a maldade humana traga tanto sofrimento. Ao contrário, que o teu Evangelho transforme a vida das pessoas para que o pão nosso de cada dia também esteja na mesa de tanta gente que passa fome. Te agradecemos pela comida que temos em nossa mesa e por tua proteção, mas te agradecemos sempre pelo pão celestial, que também nunca faltou em nossa vida. Que todas estas bênçãos do reino do céu e do reino da terra, dádivas da tua mão, ó Deus bondoso, nos faça sempre olhar para ti com corações agradecidos e nos faça olhar para o próximo necessitado com o coração cheio do mesmo amor misericordioso de Jesus. Em nome do Salvador, ouve a nossa oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.